Faça com o limão uma limonada. Porque muitas vezes a gente pega ali o fracasso, ali o azedo, o amargo do fracasso e absorve tudo isso. Mas não. Se a gente espremer, adicionar um pouquinho de açúcar e aquela água gelada, dá uma limonada incrível. Aqui no texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículos de 1 a 16, e pode ler o capítulo todo que vai até o 20, você vai ver ali algo muito interessante. Moisés falando com o povo a respeito dos sinais de Deus para eles e que eles passaram a desprezar. E tem um versículo aqui que especialmente me chamou a atenção, que é o versículo 3, e diz assim: assim ele, Deus, os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aqui, quando a gente vê Deus tratando com o seu povo, na saída, no êxodo ali do Egito, eu tenho certeza que Deus ele teve um trabalho com aquele povo. Um povo que já estava com uma mente de escravidão, mas ainda assim acharam, pensaram, viveram, sentiram que aquela saída, aquela migração poderia lhes representar um fracasso por um estado, por um tempo, ali por um período da vida deles. Mas quando Deus, Ele nos permite esta humilhação, é porque Ele quer tratar conosco. A primeira coisa que eu aprendo aqui com esse texto é que Deus, Ele quer nos esvaziar. Quantas vezes oramos, cantamos, encha-me, encha-me, mas para que Deus nos encha, é necessário que nós nos esvaziemos. Então, quando Deus trata aqui com esta humilhação, é o cuidado dele. Ele sabe o que vem depois. Nós não sabemos. Por isso, o que nos compete é exatamente absorver os ensinamentos. E aqui, Deus usa o fracasso para nos esvaziar do orgulho. O orgulho que é a principal raiz da maioria dos pecados. Esse orgulho, ele elimina a nossa necessidade de confiar em Deus. O orgulho, ele incentiva a desobediência a Deus. Então, se formos olhar ali a raiz de muitos e muitos pecados, da maioria deles, se não, é exatamente o orgulho. E aqui, quando nós nos esvaziamos, nos sujeitamos a essa humilhação de Deus, a grande limonada que a gente pode fazer, saborosa, é porque isso vai aumentar em nós, vai ampliar em nós a necessidade da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do perdão de Deus, da vida de Deus para todos nós. Esse era o ensinamento para aquele povo ali no deserto, com bênçãos sem medidas para eles ali. E o Deus, nosso Deus, Ele usa esse fracasso para expor a maldade do nosso coração. É nessa hora que podemos parar e refletir sobre aquilo que está no nosso coração, que muitas vezes nós não vimos, mas com o nosso fracasso, nós temos essa possibilidade de resgatar ali a bondade, a pureza, a misericórdia em nosso coração. Por isso, é saber refletir sobre o que nos fez cair, refletir sobre o que nos levou a andar pelo caminho mau, a fazer as escolhas erradas, como nós fizemos, por que nós nos rebelamos contra Deus? É exatamente esse momento da humilhação de Deus. E muitas vezes, ela pode ser no secreto, que é o mais interessante disso tudo. É esse cuidado de Deus para que a gente depois consiga, aprenda a tomar essa deliciosa limonada e não absorver o amargo ali só do limão. Deus usa também o fracasso para nos apontar ali quais são as fraquezas da nossa caminhada. O povo aqui estava lembrando dos restos que eles comiam lá no Egito. O povo aqui, eles estavam lembrando e fazendo menção dos deuses que os egípcios adoravam. Então, ali começou a ser apontado com aquela humilhação as fraquezas do povo. Talvez, nos dias de hoje, esse consumismo exacerbado, talvez essa idolatria aos nossos bens, àquilo que conquistamos, aos nossos títulos, aos nossos diplomas,
até mesmo a idolatria a pessoas. E Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que Ele nos humilha, para saber que essas fraquezas, elas podem ser mudadas e serem transformadas em força pela dependência que nós vamos ter a Ele. Há uma frase de Henry Ford que diz assim: o fracasso é a oportunidade de começar de novo com mais inteligência. Ou seja, crescimento. Então, quando a nossa vida está parada, tudo está estagnado, tudo ali está dando problema, certamente nós não estamos usando a inteligência e nem tampouco crescemos. Eu brinco que água parada dá dengue. O cristão, o crente parado, dá dengo. Então, uma dessas fraquezas é exatamente isso, essa estagnação. E Deus quer nos confrontar a respeito disso. E Deus também, quando nos humilha, Ele quer nos educar sobre o que de fato é importante, sobre aquilo que de fato tem valor para Ele. Ele vai nos despojar dessas alusões aí, dos holofotes, dos outdoors do mundo, das seduções do mundo. Ele vai nos reorientar sobre a verdadeira mensagem, sobre aquilo que de fato é verdadeiro. Quando nós nos submetemos a esse processo de humilhação, os nossos planos fracassaram, então queremos o sucesso de Deus e então nos preparamos para tal, Deus também usa esse fracasso para enriquecer as nossas vidas. Eu vou ler aqui mais um versículo para a gente encerrar essa devocional. No mesmo capítulo, Deuteronômio 8, o 16, diz assim: e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Ou seja, mais uma vez, Deus reitera aqui a sua didática, a sua pedagogia com a gente enquanto crianças e dependentes do Pai. Ele quer nos dar todo o bem possível. Então, aproveite, pense, o que você errou? Tem esses momentos reflexivos na sua vida. Pare para fazer uma análise, talvez, para começar, do dia de ontem. O que ontem você fez que pudesse ter significado aí um fracasso? O que isso vai trabalhar com você, no seu orgulho, na sua dependência de Deus? Qual a fraqueza que te apontou? Qual a verdade que você não andou sobre ela? E isso certamente será a receita de sucesso, para que você desponte como um conquistador, que era o objetivo de Deus aqui para o seu povo, serem conquistadores. E hoje a palavra é essa, conquiste. A palavra de hoje para você é conquiste, conquiste e conquiste. Faça do limão que a vida te dá uma limonada gostosa para você saborear diante de Deus. Que seja a bênção dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça do limão uma limonada. Use aí uma lente de hipermetropia. Não, tire a lente de hipermetropia que aumenta e coloque ali uma lente de miopia que diminui aí. Você começa a enxergar menos. Tem coisas que a gente precisa não aumentar a visão. Tudo é a maneira que nós enxergamos. Às vezes, é momento de colocar aí uma lente de miopia para você ver menos, mais embaçado. Ver. O míope, ele enxerga menos. Eu tenho miopia. E às vezes, nós precisamos, com o amor de Deus derramado em nós, a gente precisa derramar e enxergar com essa lente míope. Só podemos fazer essa deficiência. Isso. E aí a gente precisa, às vezes, ficar meio míope em algumas circunstâncias. E somente quando nós estamos alinhados com Deus, a gente coloca a lente certa, no momento certo, na hora certa. Que a nossa visão seja a visão que o Senhor tem para nós. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Consagramos mais uma vez as nossas vidas ao Senhor e pedimos, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua graça na nossa história. Manifesta a tua vida na nossa vida. Queremos sim, Senhor, ser aprovados por Ti, ser aceitos pelo Senhor, fazer a coisa certa, do jeito certo, da maneira certa. Obrigada pelo Teu cuidado,
Obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu carinho, obrigada por essa palavra. Nos ensine e nos ajude, Senhor, a fazer do limão uma grande limonada para a glória do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.